Rapaziada rubro-negra, vamos ver aqui no SBT Esporte tudo que rolou sobre Botafogo e Flamengo, que a Fernandinha botafoguense, Vene Casagrande é flamenguista e o Lucas Pedrosa vascaíno, o único time do Rio que ganhou, né? E a zoeira tomou conta e vamos ver aqui como é que é. Os créditos vai ao SBT Esporte, o link é abaixo na descrição e bora lá curtir. Mas antes, se inscreva no canal ASR Fla para ajudar a gente. E caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações e chega dando aquele like, porque a gente merece o corre de todo dia e tá acompanhando. Pô, o Flamengo ontem deixou a desejar, um buraco enorme, falta de criatividade. E vamos ver aqui tudo agora. Mas antes sou eu e você, Vene Casagrande. Opa, vamos lá. Deixar aqui, vamos tentar falar sério agora. A Vini que estava lá no Maracanã. Você foi no Maracanã ontem, Vene Casagrande? Levei Dona Carmen, pé frio. Dona Carmen foi lá? Pé frio, Beijo pé frio. para a Dona Carmen. Ela é pé frio? Não. Ah, 0x0, pô, 0x0, pô. Eu estava lá ontem também. Ah, é? Foi lá também? Eu Pé fui frio. lá. Pé de pinguim. Pé de pinguim não, eu não sou pé de pinguim não. Empatou, não gente. Não saiu um gol, meu irmão. Não saiu um gol, um negócio de comemorar, nada. Quer tá? gol? Quero. Sobrou lá em São Deixa eu Januário. botar aqui que eu tô precisando. Não vai, tá precisando. Aqui, ó, o resultado deixou o rubro-negro mais... Ah, esse negócio de rubro-negro, né? E o Palmeiras, hein, Vene? Roda o VT. Não tem Roda jeito. o VT. Roda. Um erro na saída de bola do Botafogo proporcionou a melhor chance do Flamengo no jogo. Luiz Araújo viu John brilhar no clássico dos goleiros no Maracanã. Foi uma bola que acabou desviando, né? Procurei posicionar rápido também, porque acabamos na saída de bola. E fui feliz, graças a Deus. Esse acho que, igual eu falei, né? Um ponto importante, o Campeonato Brasileiro é isso. Quanto mais a gente somar, melhor. De fora de casa também vale a pena. Valeu. O Botafogo respondeu rápido na batida perigosa do Cuiabano. O time alvinegro ainda assustou no primeiro tempo com Juan Cruz e na cabeçada do Igor Jesus por cima. O Flamengo voltou assustando com Everton Araújo no segundo tempo. O time de Felipe Luiz deu sinais de melhora, com Luiz Araújo arriscando de longe, mas parou aí. Tivemos menos de 72 horas para descansar e óbvio que enquanto a perna está fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol está ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem os do Palmeiras, nem os do Botafogo, nem... É simples assim, né? O Botafogo teve o melhor momento no jogo quando Marlon Freitas obrigou o Rossi a fazer essa boa defesa. Logo depois, o goleiro salvou de novo na cabeçada do Jair. A partida ficou sem emoção, até que no acréscimo, Alexandro deu esse chute que passou perto. Deixo parabéns aos jogadores pelo jogo que fizeram, porque não é um campo fácil nem um adversário fácil. Jogaram como se joga um clássico. Representaram dignamente o campeão da Série A do Brasil e acho que de facto a melhor oportunidade é nossa e que podíamos ter feito golo aí, mas obviamente entendo que o empate é justo. O empate até mantém o Flamengo na vice-liderança do Brasileiro, mas como o Palmeiras venceu, abriu 4 pontos de vantagem na primeira colocação. Já o Botafogo segue na 9ª posição, a 4 pontos do G4. É um campeonato de pontos corridos, não é um mata-mata Palmeiras e Flamengo só. A gente tem que manter a regularidade de não... quando não der para vencer, a gente não perder pontos em casa, principalmente contra adversários que vão brigar com a gente, como foi Inter, como foi Botafogo, e procurar construir o nosso jogo sempre. Cansaço, desfalques, faltaram gols e jogadores como Arrascaeta e Arthur no Maracanã. Muita coisa para falar hoje. Todo mundo jogou final de semana, o Campeonato Brasileiro aconteceu. Vamos falar de Vasco, Fluminense. Tá feliz, ô Cris, com o seu Fluminense? Sim. Tá, ele tá, diz que ele tá. Vene Casagrande, eu vou falar do Flamengo. Ô, Lucas Pedrosa, eu quero que você faça análise do meu fogão. Vou primeiro com você, Vene Casagrande. Gostou do Flamengo? Foi um jogo meio borocochô, né? Um 0x0. Não ter gols é sempre um pouco triste no futebol.
Mas o que você conseguiu ver de bom no seu Flamengo, Vene Casagrande? Boa tarde pra você. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, doutor Pedrosa, após a campanha de vacinação aí. Vamos lá, Fernandinha. Analisando o jogo em si, não tem como eu dizer que eu gostei do Flamengo. Mas eu não acho justo fazer uma análise apenas do jogo. Acho que tem todo um contexto, todo um cenário que a gente precisa falar sobre o Flamengo. Primeiro, o Flamengo estava recheado de desfalque. E torcedor rubro-negro, o Arrascaeta ele não foi poupado. O Arrascaeta não tinha condições de jogo. Se ele tivesse sido poupado, ele ao menos estava num banco de reservas para entrar durante o jogo. Ou seja, fisicamente falando, ele não tinha condições de jogo. E não era só o desfalque do Arrascaeta. Era o desfalque do Pulgar, era o desfalque do Gerson. E todas as vezes que o Felipe Luiz não tem o Gerson e o Arrascaeta ao mesmo tempo, o que ele faz? Ele utiliza um esquema que é esse que ele utilizou justamente contra o Botafogo, um 4-2-4, que não dá certo. Nas 3 vezes que ele tentou, não deu certo. Mas eu entendo o Felipe Luiz, ele vai fazer o quê? Ele não tendo os 2 principais jogadores do meio de campo e além disso não tem o Pulgar, que é um jogador que faz muita falta. Nada contra o Everton Araújo, mas são jogadores com características totalmente diferentes. Então, no ponto de vista tático, eu acho que o Flamengo fez até um bom jogo no primeiro tempo, organizado. Mas no segundo tempo ficou um time extremamente desorganizado. Individualmente falando, alguns jogadores foram abaixo daquilo que se espera. O Luiz Araújo, por exemplo, não fez um bom jogo. O próprio Pedro, que fisicamente falando, precisa evoluir sim. Isso ficou nítido ontem. Mas eu, ao contrário do Felipe Luiz, eu não tiraria o Pedro quando ele optou por tirar o Pedro. A gente pôde ver o Matheus Gonçalves, que a gente sempre pede aqui minutagem para ele. Ontem ele teve a chance, mas entrou no segundo tempo muito mal também. Eu acho que o Wesley, muito torcedor rubro-negro está criticando a atuação do Wesley, mas no ponto de vista tático ele foi muito importante porque ele neutralizou o Cuiabano, que é uma peça fundamental do Botafogo. Então, taticamente falando, o Wesley foi muito bem. Individualmente falando, a gente pode discutir. Fico aqui lamentando o cartão amarelo que ele levou. Ele vai ser desfalque contra o Palmeiras na próxima rodada. Mas, para mim, o grande jogador do Flamengo, até mesmo da partida, se eu tivesse que eleger um jogador, seria o Léo Ortiz. O que o Léo Ortiz jogou ontem? Ele jogou muita bola como zagueiro, jogou como volante, fez todas as funções, deu passes importantes. Outro que foi muito bem também, o Alexandre. Assistiu o Alexandre em loco, de perto, é uma aula de futebol. Joga muita bola o lateral esquerdo do Flamengo e é por isso que o nível cai tanto quando ele não está à disposição e entra o Ayrton Lucas. Então, acho que esse empate foi muito justo. Óbvio que eu lamento porque eu queria ver gol. O empate com gol acho que seria mais bacana para o público, para a torcida do Botafogo, que fez uma bonita festa, embora fosse minoria, obviamente. A torcida do Flamengo também fez uma bonita festa, mas o empate em si, ele não foi injusto. Pelo contrário, foi um empate muito justo. E ali no segundo tempo, acho até que o Botafogo ficou mais perto de fazer o gol do que propriamente o Flamengo. Porque eu repito, no fim das contas, o Flamengo ficou muito desorganizado. O próprio Felipe Luiz falou isso. Mas não tem como criticar o treinador, porque o treinador estava sem suas principais peças. Tanto é que o Flamengo terminou com Varela de volante. Gente, isso mostra, evidencia a necessidade do Flamengo fazer contratação. E a partir de hoje eu tenho uma opinião diferente do que eu tinha anteriormente. O Flamengo não tem o melhor elenco do futebol brasileiro. O melhor elenco do futebol brasileiro hoje é o Palmeiras. E a partida de ontem evidenciou isso. E é por isso que o Flamengo está em busca de reforços. Porque o elenco do Flamengo é desequilibrado. Os pontas não têm saúde. O Flamengo está buscando reforços justamente para diminuir a média de idade do elenco atualmente. Os jogadores não têm saúde. Quando eu falo saúde é porque eles se machucam a todo momento. E isso a gente vê aí nesse começo de temporada 2025. Então, assim, particularmente falando, eu acho que o empate foi justo. Eu não esperava uma grande partida nem do Flamengo nem do Botafogo. 2 equipes desfalcadas e que vem de jogos extremamente desgastantes. Então, Fernandinha, é isso. Infelizmente, a gente viu um empate sem gol. Um empate com gol seria mais bonito. No Botafogo, o Lucas Pedrosa, o botafoguense ficou animado com a atuação do Arthur na Libertadores contra os Estudiantes. Só que pela semana a notícia ruim veio. O Arthur, por questões clínicas, não ia poder enfrentar o Flamengo. Então, aquele ponto de esperança de ter um jogador que é vertical, que chega perto do gol e tudo mais, e até com um belo tipo de jogo, flutuando ali, o Arthur acabou se encontrando nos últimos 3 jogos, não tinha mais. E a escolha do Renato Paiva, treinador do Botafogo, foi colocar o Alan no lugar do Arthur. Mudou para uma configuração aí com 3 volantes. E eu queria saber se você acha que ele acertou e o que você achou do meu fogão. Eu vou dizer aqui uma coisa. Que partida fez o Alan?
O Alan foi, assim, um mordedor, ele foi um intimidador, ele foi um procurador, ele fez tudo que um jogador, na função dele como volante, precisa fazer. Eu achei nota 10 o Alan. Lucas Pedrosa, gostou da atuação dele e gostou do meu fogão, Lucas Pedrosa? Vamos lá, eu acho que no primeiro tempo o Flamengo teve mais controle, teve uma partida tática natural também, porque tá jogando dentro de casa, a verdade é essa, o Maracanã é a casa do Flamengo, então se o Botafogo for olhar projetando a tabela, ele conseguiu um ponto fora de casa contra uma equipe que está disputando o título. Agora, dentro de campo, eu diria principalmente no segundo tempo, o Botafogo teve oportunidades até mais do que o Flamengo. O chute do Marlon, teve uma cabeçada, se não me engano, do Jair também, que foi uma defesa do Rossi. Eu acho que o Botafogo jogou melhor no segundo tempo do que no primeiro. No primeiro, esperou, respeitou muito mais a posse de bola do Flamengo, que foi um pouco mais envolvente, teve mais finalizações dentro da partida. No segundo tempo, apesar da formação diferente, o Botafogo quis jogar, o Botafogo quis vencer a partida e conseguiu escapadas interessantes justamente por conta dessa desconfiguração que a equipe do Flamengo teve. O Alan é um jogador que, além dele ser um cara combativo, como você trouxe muito bem, ele tem habilidade com a bola no pé. Sim, ele não é um cara que só combate, muito pelo contrário, ele é habilidoso, ele está acostumado, mal ou bem, a saber o que é jogar um clássico, porque ele foi criado aqui no Vasco da Gama e teve no Botafogo, é um cara que sabe como é que é jogar isso, mas o Arthur faz muita falta. E ele faz muita falta por conta da dinâmica ofensiva do Botafogo. Quando ele está jogando, ele consegue flutuar pela direita e pela esquerda. E ele traz o Juan Cruz para sair um pouco da área e deixa o Igor Jesus um pouco mais isolado, digamos assim, mas com condição de você conseguir confundir a defesa. O Juan Cruz ontem, e mais uma vez, ele fez uma partida muito ruim. Fez uma partida muito abaixo do esperado. Fez gol contra o Estudiantes, mas ele também não tinha feito uma grande partida. Então é um jogador que o Renato Paiva está insistindo, mas que não consegue dar as condições para o Botafogo conseguir ofensivamente furar uma defesa como o Flamengo, que tem, por exemplo, o Léo Ortiz jogando muita bola. Então, assim, o Igor Jesus sentiu o Igor Jesus mais isolado ontem. Tem que parabenizar de novo a partida do Marlon. Eu acho que o Marlon é chover no molhado, ele joga muita bola, é impressionante assim como ele não sente o jogo, como ele consegue dar outra dinâmica ao Botafogo. O Cuiabano também, o nível de competição do Cuiabano dentro do jogo é muito importante. Então assim, eu gostei muito do Botafogo, Fernanda? Não, mas eu acho que o Botafogo fez uma partida ruim? Também não, longe disso. Ainda mais levando em consideração os desfalques. Talvez ele tenha demorado um pouco a mexer, como a gente estava comentando aqui. Foi colocar o Santi lá no final. 45, ele fez 3 substituições do Danilo. Mas às vezes é o medo de você perder a compactação e o nível de competitividade daquele time. Porque era um jogo de detalhe. Uma bolinha para cada lado ali poderia ser 1-0, acabou 3 pontos pro adversário. Então assim, eu acho que o resultado em si, ainda mais olhando pro Palmeiras, que é o grande rival do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, ficou bem pior pro Flamengo. Pro Botafogo, eu acho que ficou dentro do limite do esperado. Poderia ter ganhado, mas dentro do limite do esperado. Por quê? A gente já comentou aqui, eu não acho que o Botafogo vai disputar mais o título do Campeonato Brasileiro. São 10 pontos agora de diferença pro Palmeiras. Então o Botafogo empatou fora, mantém a sua campanha entre os 10 primeiros colocados, digamos assim, que é aquilo ali. E o Botafogo, para mim, em 2025, é foco nas Copas, foco na Libertadores, foco na Copa do Brasil e manter o Campeonato Brasileiro bem desenhado, até principalmente os seus reforços, digamos assim, caseiros, voltarem. Como eu ainda sonho... Eu fiquei brava que o Palmeiras virou ontem e eu fiquei brava porque não vencia esse jogo. Aliás, destaque também para o David Ricardo. O menino acabou saindo substituído, o Marçal entrou em seu lugar, mas jogou uma grande partida o zagueiro. Tem um lado positivo em relação ao Flamengo e isso a gente precisa ressaltar, que todo treinador ele busca um equilíbrio. Eu acho que é isso que o Felipe Luiz está buscando, porque o setor defensivo vai muito bem, obrigado. Nos últimos 11 jogos, o Flamengo só foi vazado em 2, contra o Cruzeiro e contra o Central Córdoba. E não foi mais vazado. Isso mostra a potência que é o setor defensivo. E quando a gente fala setor defensivo, não é apenas 2 zagueiros e os 2 laterais. É a marcação do time inteiro. Tá muito bem. Agora, o setor ofensivo, quando tem as oportunidades, acaba não aproveitando da maneira que deveria aproveitar. Você achou ali ontem, ô Vene, que ficou uma lacuna, eu não vou falar, uma lacuna de ideia, de criatividade no meio de campo, que parecia que tinha um buraco ali sem o Gerson e sem o Arrascaeta também. Por exemplo, sem o Gerson, sem o Arrascaeta, ontem a gente pôde ver um Bruno Henrique fazendo essa função, flutuando ali atrás dos atacantes. E, gente, não é a dele. É como se ele estivesse quebrando o galho. Ele até tentou, se esforçou, mas, repito, evidenciou, escancarou a necessidade do Flamengo fazer contratação já nessa janela de transferência. Vamos olhar a tabela, Vene Casagrande? Vamos olhar, olha aí o Palmeiras ontem ganhou de virada. O Palmeiras contra o Red Bull Bragantino tá com 22 pontos em primeiro, o Flamengo segue na cola aí do Palmeiras com 18 pontos em segundo, Cruzeiro com 17 em terceiro, o mesmo número de pontos do Bragantino em quarto, o Ceará é o quinto colocado com 15 pontos,
A gente falou do Ceará, botou o Ceará brigando pra não ser rebaixado, né? Na nossa previsão. Pô, ele tá muito bem, cara. E tá muito bem. Eu vi o jogo do Ceará no sábado. Venceu o Sport. E é muito difícil. Tudo bem que o Sport tá muito baixo, mas assim, o Ceará é um time muito bem treinado pelo Léo Condé. E tem uma força em casa muito grande, né? O Bahia em quinto com 15 pontos e o Fluminense do nosso Cris em sétimo com 14 pontos. Já a gente vai debater essa partida do Fluminense com o Juventude. Ó o meu Fogão aí em décimo com 12 pontos. Vira a página. Eu falei assim pra você na semana passada. Pode anotar, Pedrosa, que você vai ficar em décimo, não sei o que, não falei? Mas foi quase. Porque o Mirassol empatou com o Inter. Ninguém acreditava no Inter. No finalzinho, tu Exato. No finalzinho. Ninguém acreditava. Que é outro que de vez em quando tá fazendo meu Deus, o Mirassol, hein? E o Vasco é o 13º colocado com 10 pontos. Tá a 1 ponto aí da zona, mas olha só, tá tudo embaralhado aí. Só um comentário sobre Flamengo e Palmeiras, porque eu passei rapidinho. Ontem eu falei sobre isso porque isso é uma informação, a pessoa do Flamengo me falou isso. Por exemplo, no jogo de ontem do Palmeiras, a média de idade do Palmeiras, segundo essa pessoa, foi de 25 anos. E a média de idade do Flamengo na rodada foi de 28. Sendo que o Palmeiras tem um goleiro de 37 anos. Obviamente isso aumenta a média de idade. E é um goleiro. Então, assim, é por isso que o Flamengo quer melhorar o elenco. Porque está fazendo um comparativo com o rival direto na briga pelo título atualmente, que é o Palmeiras. E a média de idade faz muita diferença. Faz diferença, mas eu acho que a qualidade também. E o Flamengo eu não vejo atualmente, o Palmeiras muito melhor que o Flamengo. Aí é a opinião em elenco, também, né? Eu acho o elenco muito mais equilibrado. Não, muito melhor não. Eu vejo melhor. É mesmo. Não sei nem se é melhor. Também não sei se é melhor, não. Pra mim não é. Eu acho que assim... Pra mim a gente tem hoje um Palmeiras extremamente maduro no seu treinador. E aí ele sabe usar a peça no hora certa. Se o Palmeiras perder um atacante, o Vitor Roque, vai ter um atacante que não vai ficar no mesmo nível, mas vai ficar perto. Se o Flamengo perder o Pedro, tem outro atacante? Se o Flamengo perdeu a Arrascaeta, tem outro meia? A gente, na minha opinião, talvez o time titular do Flamengo possa ser melhor do que o do Palmeiras. Mas do Palmeiras hoje é muito mais equilibrado. Muito mais equilibrado. Eu acho que esse equilíbrio... O nível cai menos. O nível cai menos quando o Flamengo perde os principais jogadores, o nível cai demais. Quando o Palmeiras perde os principais jogadores, o nível cai menos. Entende? Por isso que eu considero mais equilibrado. Mas eu não concordo. Eu acho que o Flamengo tem um melhor elenco. Eu só acho mesmo que a gente tem um cara nesse futebol brasileiro que tira a paz dos outros, que se chama Abel Ferreira. Este homem ele é incrível. Há quantos anos ele briga por título? Ele deixa o Palmeiras no topo brigando. Os pontos Pode do não Flamengo ganhar, mas não ele rendem, briga. cara. Mas eu vou falar. Sabe, assim, a gente fala aqui, beleza, é o melhor elenco, mas vamos lá. Será que o Michael, de fato, é um jogador que é para ser titular hoje no Flamengo? E quando ele é reserva, ele consegue entrar aí bem? Entende? Eu tô dando um exemplo aqui. Eu acho que sim. Ele já não foi... Quando ele voltou, a torcida não comemorou? Ele fez 2 jogos bons e depois parou. Mas ele já foi esse cara. Ele não esquece como joga. Ele foi em 2022. Mas ele não esquece como joga. Mas o tempo passa, a idade Eu vem. entendo. Mas eu não acho que a idade vai colocar se é melhor ou pior. Eu acho que a qualidade... E eu ainda acho que o elenco do Flamengo é melhor. E é momento, gente. Eu acho. É momento. Há um mês atrás, o povo tava brigando que o Palmeiras não ganhava. Por exemplo, o Cebolinha é um jogador que, assim, eu cansei de defender, mas hoje eu não consigo mais defender, porque o jogador ele não consegue render. Engraçado que quando ele faz 2 jogos bons, ele vai lá e se machuca. Mas sabe, ele vai lá e tem um problema físico. O problema não é tecnicamente, o problema é físico. Não, mas a técnica dele que é a mesma coisa que o De La Cruz. O De La Cruz é outro também. Gente, o De La Cruz não consegue fazer 5 jogos seguidos com o Flamengo em alto nível. Ele não consegue, porque ele se machuca. Isso explica por que o Flamengo quer fazer contratação, porque o Flamengo entende. Com certeza. O Flamengo entende eu também acho. Saúde, a palavra saúde... Para a intensidade que o Felipe Luiz exige, né? Mas é algo que a própria diretoria precisa ser cobrada, porque o Juninho veio no início do ano e todo mundo alertou. O Juninho não é um jogador do nível do Pedro. O Juninho não é um jogador que pode substituir o Pedro. E o Flamengo não fez contratações. O caixa não tá tão bom e tudo mais, beleza. Então, a necessidade de contratações, eu acho que ela existe, principalmente por reserva do Arrascaeta, que eu acho que não tem ninguém que faça a função dele. Mas, cara, e aí eu concordo com o Venier, não em análise de elenco, tem que cobrar individualmente esses atletas. O Bruno Henrique, gente, mais uma vez, a partida do Bruno Henrique foi triste de se ver. E ele não consegue dar a movimentação necessária para poder suprir o Pedro. Aí você olha o Michael, tá mal, o Cebolinha não consegue render. O Luiz Araújo é outro que oscila, faz um jogaço e depois faz um jogo não tão bom. Então, assim, talvez não sejam os nomes, talvez sejam a individualidade desses jogadores, e o momento, que eles não estão conseguindo render. E o momento. Porque, assim, esse time do Palmeiras é o mesmo que jogou lá contra o Corinthians e perdeu.
Eu também Voltaram acho. algumas peças importantes, como o Paulinho, que entrou. Tem outros jogadores que estão subindo de rendimento, mas é um crescimento na temporada. O Flamengo começou a temporada lá em cima, caiu de rendimento, faz uma Libertadores que, na minha visão, é decepcionante e o foco, que é a prioridade no Campeonato Brasileiro, não está conseguindo jogar da forma como a gente tendência é que espera. essa curva ainda se mexa. A forma Até o como final o pra todo Palmeiras, mundo. a forma como o Palmeiras tratou a Libertadores agora faz com que ele lógico. chegue mais tranquilo para esse Sim, duelo. com Lembrando, certeza. só pra finalizar, tem Mundial, gente. O Mundial vai ser um divisor de águas Eu também gigante. acho. É por isso que o Palmeiras tá fazendo o quê? Vou fazer toda a gordura possível agora, pra E é- depois do Mundial eu chegar mais tranquilo. E é por isso que ele não foi pro Mundial. Porque ele já tava planejando. Se eu for pro Mundial, vai atrapalhar meu sei Ei, que é lá. sua amiga, sei né? que lá, Ei, é sua Não amiga, foi. Pedrosa. Ele vai? Não vai. Por quê? Porque ele vai fazer o quê? Praticar o dinizismo. Cuidado pra não passar vergonha. Olha aí, ó. Olha como é as coisas. Meu, o Vene Casagrande, ele pensa... ele pensa e falou tudo que eu venho falando aqui nos vídeos, cara. O Flamengo, o time titular é melhor do que todos. É um absurdo o time titular, que é isso que eu venho sempre falando, né? O Rossi, o Wesley na direita, os dois Léo na zaga, Alexandro, na volância Eric Pulga e De La Cruz, Arrasca no meio, Gesso abrindo na direita, BH sem o BO dele, né? Que tá acontecendo agora na esquerda. E Pedro, pô, não tem pra ninguém no Brasil, velho. Nós ia dar show, nós vamos dar show no Mundial de Clubes, agora em junho. A verdade é essa. Mas a reposição para essas vagas não corresponde à altura. Por isso que eu faço aquela pergunta: o Flamengo tem dois times mesmo? Não tem, cara. O Flamengo tem um time titular ótimo e uns reservas pontuais. Porque hoje todo mundo diz: o Flamengo tem dois times. Um time no banco era titular em qualquer outro time da Série A. Não é verdade. Porque, cara, entra uns jogadores que não correspondem à altura. Meu, a gente sentiu demais aquela falta de criação ontem no meio. Parece que tinha aquele buraco. Você viu a Fernandinha falando? Foi exatamente isso. Ela, como botafoguense, né? Ela viu que era contra o Botafogo e percebeu isso também. E o Flamengo, ele deixa a desejar. E essa aí é nova também, fiquei sabendo aí, não. A média de idade do Palmeiras é 25 anos ontem. Caramba, e a nossa é 28. Então tem que tirar a boa parte, meu. Aquele Cebolinha já deu. Cebolinha, pelo amor de Deus, despacha esse cara, não renova. Michael, pelo amor de Deus, não rende. O BH, ele rende muito sim, mas ele tá com esse BO, esse problema dele, esse processo aí no Supremo, STF, no STJD também, sobre a questão de aposta lá que ele fez lá. Ele não tem cabeça pra jogo. Tira, põe esse cara de escanteio. Ele fala que não, mas ele não rende, cara. Ou talvez ele quer ir pro Mundial. Possa ser. Porque é muita diferença dele antes e depois de surgir esse problema da justiça com a aposta. Jogou demais na Supercopa. Jogou no Carioca demais. E depois caiu, não rende. A nossa preocupação era o Pedro, que estava voltando, é a questão de ele estar 100%. Agora não, incluiu o Pedro, incluiu o desgaste, o desfalque, a suspensão do Gerson, que o Gerson foi muito bom, muito mané, cara. Fazer aquela falta lá e deixou a gente na mão. Porque é ele e o Arrascaeta. Sem ele, como que a gente joga? E tudo que eles comentaram aqui é exatamente como eu penso, né? E eu já tinha falado isso nos outros vídeos. Eles só reforçaram, né? Mas, cara, agora é paciência. Confiar no Felipe Luiz, torcer aí pra dar tudo certo e pensar positivo. Porque assim, vem um alívio pra gente agora aí, que é contra o Botafogo da Paraíba. A gente já ganhou de 1-0 lá na casa dele, agora a gente vai jogar na nossa. Meu, quando ele vê aquele Maracanã lotado, chama no Flamengo, eu até se assustar. Põe a molecada, tem um Lohan, tá voltando, tem um Olacian, tem um Joshua. Cara, envolve esses moleque. Envolve os moleque correndo pra caramba, já cai a média de idade, cai demais. Porque a gente tem muitos com acima de 30 anos. E os caras do ano de 2019 estão ficando velho, né? Só o Gesso é novo, né? 28 anos o Gesso. Pô, a Arrascaeta tem 30, tem uma porrada ali já com 30. Tem demais. Mas é isso aí.
O vídeo é isso aí. Se gostou do vídeo, já meta aquele dedo no like lá para ajudar a gente. Isso aí ajuda demais a gente. E se inscreva no canal se você não for inscrito. É claro, ative o sininho de notificações, compartilha com a geral, com os antes, que os antes gosta. E para os rubro-negros, que é o meu público. E comenta aí também o que você achou desses comentários dele, se é isso mesmo que você acha ou não, como foi o jogo, o placar, você acertou ou não. Eu errei, porque eu coloquei 2-1 pra gente. Mas enfim, é isso aí, tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.